O Coronel Sabino, que já está aqui nos estúdios para a gente conversar, falar um pouquinho a respeito de segurança, que é uma palavrinha que coloca todo mundo em estado de alerta. Coronel Sabino, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É uma imensa satisfação poder estar aqui e prestar conta do serviço da Polícia Militar, né, e estar conversando com vocês aqui, com a comunidade. Coronel Sabino, uma perguntinha que não quer calar. Piracicaba é uma cidade violenta ou não? De forma alguma. Quando a gente compara, né, os crimes cometidos por 100 mil habitantes, né, Piracicaba ela é uma das mais seguras de São Paulo. Nós temos um índice baixíssimo de roubos e furtos, né, um índice baixo de homicídios se comparado com todo o estado de São Paulo. Né, e até falando um pouco do estado de São Paulo, há 20 anos atrás, nós chegamos a ter municípios com quase 100 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje, a nossa taxa de homicídio do estado ela é a menor do país. São 5 homicídios por 100 mil habitantes. Isso diluído nos 645 municípios do estado. Então, tanto o estado de São Paulo quanto Piracicaba, em especial, é uma cidade muito segura. Uma das melhores para se viver. Legal. Letícia? Coronel, agora falando da nossa região, né? Teve muitos casos, até fui cobrir alguns deles, principalmente da região de Rio Claro, ali, Santa Bárbara do Oeste, né? Que o Comando Vermelho estava tentando se instalar aqui no interior de São Paulo. E vocês prontamente apoiaram ali o GAECO, né? E conseguiram encontrar centenas de armas. Foi uma coisa assim, parecia guerra mesmo, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso e sobre a sensação de segurança das pessoas quando vem esse tipo de operação e o quanto a Polícia Militar está em cima, né? Não deixa o crime chegar, porque a gente sabe que quando tem uma outra facção tentando se instalar aqui, pode ter uma guerra, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, o crime organizado ele é uma realidade no país, né? Não há como a gente negar a existência de diversas facções, não só em São Paulo, como outros estados, né? Tem muitas outras conhecidas também por aí, mas o Comando Vermelho, historicamente, né? O nome ficou forte, né, desde a década de 70, e depois veio o primeiro comando da capital aqui, que é a facção que mais conhecida em São Paulo e no país hoje também. E a partir de 2022, né, quando teve mesmo o homicídio do empresário, Juliano Medina, né, não foi em Rio Claro, esse homicídio foi em São Pedro, mas ele remeteu a essa quadrilha de Rio Claro, e aí identificamos que essa quadrilha ela estava se associando de alguma forma ao Rio de Janeiro, sendo financiada por essa facção, né, para ganhar território na venda de drogas do interior de São Paulo, não só em Rio Claro. Mas em Rio Claro ficou mais acentuado porque essa quadrilha era oriunda de lá. E essa investigação do GAECO iniciou-se nessa fase. Esse homicídio foi em 8/6/22, né? E a partir daí foram identificados diversos membros dessa quadrilha e vieram outros homicídios, que aí acabaram chocando aí o Estado. Eu não estava aqui ainda, né? Eu cheguei em fevereiro de 25 e essas chacinas que tiveram, que assustaram a todos, foram no final de 2024, né? Então acontecia um homicídio por conta de uma disputa territorial, aí eles davam o troco na sequência, às vezes no mesmo dia, e aí depois passavam uns dias, iam lá e davam a tréplica, e isso começou a ficar comum. Então, quando eu vim para cá, eu vim com essa missão de mitigar essa disputa territorial, até para não macular mais essa percepção de segurança. Nós temos indicadores de segurança tão bons, mas um homicídio no meio da rua com um fuzil acaba causando, né, um desconforto tanto na segurança pública quanto nas pessoas. É assustador. Eu moro em Rio Claro, sou morador de Rio Claro. Então nós iniciamos um trabalho forte com a Polícia Federal, com o GAECO, identificamos as principais lideranças, alguns estão presos, outros fugiram daqui da região, voltaram para o Rio de Janeiro, né, alguns confrontaram com o nosso batalhão de ações especiais, né, e hoje nós estamos desde setembro do ano passado sem nenhum homicídio com essa característica, né, de fuzil, disputa territorial, né, tá tudo bem mais tranquilo, graças à atuação forte da segurança. E eu deixo o recado bem claro, não vai voltar a ser o que era. Nós vamos reagir com bastante energia se isso voltar a ocorrer. Coronel, dentro dessa perspectiva, né, da segurança, como é que se coloca a segurança com destreza? Como é que se passa para a população que a Polícia Militar está atuante?
Como é que a população enxerga isso? Bom, primeiro com o aumento da atividade policial, né? Uma das propostas minhas de trabalho para os nossos comandantes regionais aqui era trabalhar em 3 eixos principais. Primeiro, no fator humano nosso. Então, melhorar o bem-estar do policial, as condições de trabalho, para que ele trabalhasse com mais efetividade, né? Isso faz toda a diferença, você ter um profissional que está contente na profissão, né? O segundo eixo é o controle de indicadores criminais, que está vinculado, né, ao controle de produtividade. Então, para você ter uma ideia como eles são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais um ao outro, o ano passado nós saímos aqui de 5.000 prisões em flagrantes para quase 8.000. Então é um aumento de 45% nas prisões. E um aumento na apreensão de armas de 500 armas para 880 na região. O outro lado, homicídio, a gente sai no segundo semestre, comparado 24 com 25, de 130 homicídios para 65. Então, uma queda aí de 50,8% nos homicídios. A gente sai do roubo de 1.858 roubos para 1.009. São 850 roubos a menos, 45%. E roubo de veículo de 874 para 421, 51% a menos de roubo de veículo. Então, a produtividade policial, ela acaba impactando diretamente, né, nos indicadores. Por que acontece isso? Existe uma teoria chamada teoria econômica do crime. O criminoso, ele comete o crime por uma ação e uma decisão consciente. Ele fala, eu vou ser preso, mas eu saio na audiência de custódia, vou demorar 3, 4 anos para ser julgado, e se meu crime não ultrapassar 4 anos de reclusão, eu nem no regime fechado eu fico, porque a lei de execuções penais é fraca, né? Até 4 anos ninguém mais fica preso, ele acaba ficando em regime aberto. E aí ele fala, bom, se eu não vou ter prejuízo, para mim, eu vou continuar cometendo crime. Mas quando ele começa a ser preso reiteradamente, às vezes mais de uma vez, ele sai, é preso, isso acontece muito, né? Ele acaba arrefecendo um pouco o cometimento de crime. Agora, coronel, nessa batida, vamos dizer assim, né, do bandido aí, do elemento estar entrando e saindo, como isso se torna uma constância, não é? As leis não deviam ser mais rigorosas quanto a isso? Não está na hora do Estado, da capital, Brasília, eu estou falando dos senadores e deputados federais, para rever a Constituição de 88 e dar mais tranquilidade até para que a polícia possa trabalhar com mais rigor e enfrentar a bandidagem? Na verdade, é até mais simples, porque não é um problema nem constitucional. Porque hoje nós temos leis excelentes no país. Nós temos lei de armamento, nós temos lei de drogas, agora nós vamos ter a lei da antifacção, né? A gente tem Código Penal, toda a legislação especial, extraordinária e Código Penal, elas são boas, existem penas. O problema é execução penal e persecução penal. Então, a partir do momento em que você dá a oportunidade para a pessoa ser presa em flagrante de crime e ela sair em 24 horas, ela vai presa num dia e é solta no outro, por critérios legais, né? Eu tenho uma taxa de soltura na região de 50%. Então eu prendo 8.000 num ano, 4.000 voltaram no dia seguinte a cometer crimes ou voltaram para a rua sem consequência alguma, a não ser responder o processo, né? E as penas não são cumpridas. Quando eu falei aqui, e isso dá até uma sugestão de pauta para trazer um advogado aqui e falar de execuções penais, né? As penas hoje, né, elas são divididas, né, até 4 anos, de 4 a 8, e aí os regimes de cumprimento são muito brandos. Ele não começa em regime fechado, começa no semiaberto, começa em regime aberto, não é praticamente nada de pena, né? E os que estão no regime semiaberto, a gente não faz monitoramento de medidas cautelares, né? No minimamente, os que estão em semiaberto ou no aberto deveriam ter tornozeleira. Porque as medidas cautelares para quem está em cumprimento de pena, ainda que fora do presídio, né, não estar na rua depois das 19 horas, não frequentar bares e locais incompatíveis, né, e é uma série de outras questões que existem lá que não são fiscalizadas por falta de medida. Então, o que está faltando para nós é uma lei de execução penal que mantenha o criminoso preso ou que monitore as suas medidas cautelares com rigor. Muito bem.
A gente tem um pessoal falando aqui no YouTube, fazendo um questionamento. O Bruno Prado, ele disse assim, as tardes de domingo estão impossíveis de passear com a família na Rua do Porto. Passei na Ponte Estaiada domingo e muitos fumando maconha na ponte. Ele quer saber o que dá para fazer a respeito disso. Olha, esse problema de desordem urbana, ele é uma realidade em todos os locais. Ele é geracional, né, ele é cultural, né? Hoje, as grandes pautas que a gente tem visto, e até no STF, é a discriminação de drogas. Né? Eu não sei a quem interessa isso, porque se você não pode vender um produto porque ele é ilegal, né, como você pode permitir que ele seja portado e consumido? Me parece um contrassenso, né, ético, moral, jurídico. Né? E aí você acaba estimulando, né, quem tem esse comportamento a usar, porque você perde mecanismo de fiscalização. Né? Ele vai falar, não, eu posso, tá na mídia, eu posso portar até tantos gramas de maconha, eu posso usar. Então essas regras não são muito bem definidas. Né? E então falta realmente elementos de fiscalização e de punição. Voltamos na legislação nossa, né? E aproveitando, falando da Rua do Porto, ontem eu estive com um vereador aqui da cidade, com o Renan, né, conversando sobre a atividade delegada, como acontece em São Paulo. Né? A Cracolândia, ela acabou se resolvendo, além de toda a política pública que foi feita lá, com a atividade delegada. O que é atividade delegada? São policiais que trabalham por delegação da prefeitura em atividades que seriam típicas municipais. E aí vem fiscalização de código de posturas, verificação de som alto, verificação de espaços públicos. Então ele dá uma atribuição a mais para a polícia que vai trabalhar no seu horário de folga, mas devidamente fardado em atividade de polícia. Né? Então, a gente está conversando sobre isso, a possibilidade, né, de levar ao executivo, né, essa proposta, a gente criar aqui, e aí sim, no plano de trabalho, a gente poder favorecer essas áreas, né, de finais de semana. A Rua do Porto foi uma discussão que nós tivemos ontem, né, para poder, é um lugar tão importante para a cidade, né, de lazer, de turismo, né, a gente gostaria que ela tivesse em condições de poder as famílias frequentarem, né? Eu tinha falado no bloco anterior sobre os feminicídios. Coronel Sabino, o porquê de tanta violência contra as mulheres, o porquê desta crescente? Bom, os casos de feminicídios, assim como de homicídios e outros crimes, eles têm todo um fenômeno cultural enraizado na sociedade nossa, né? E uma coisa que acontece muito nos casos de suicídio, e eu acho que acontece também com os casos de feminicídio, é com a ampla divulgação dos casos, né, o ser humano ele tende a copiar e replicar comportamento. Então, quando você divulga um caso muito famoso, midiático desses crimes, principalmente o feminicídio, às vezes aquela pessoa que assiste, ela se encoraja e ela passa a querer replicar aquele comportamento e assim ela vai fazer também. Então, você pode reparar, casos grandes de suicídio ou feminicídio, na sequência, ataques ativos em escola é a mesma coisa. Então, todos esses fenômenos grandes que são amplamente divulgados, eles tendem a ser copiados. Isso é uma realidade, é psicológico mesmo, né? Que é um fator psicológico. A psicologia explica isso, né? E aí nós voltamos na questão anterior, né? Essa falta de rede de proteção jurídica. Porque hoje você tem mulheres com medidas protetivas, né, contra seus companheiros, namorados, ex-maridos, e elas não são fiscalizadas a efeito. Uma coisa bastante importante que foi feita nessa gestão de segurança pública, né, foi colocado a prioridade de tornozeleira eletrônica para aqueles que estavam em cumprimento de medida protetiva, né, para que se ele descumprisse a aproximação, né, da sua ex-companheira, né, automaticamente o sistema era avisado e ele era preso, né, tirava-se o benefício da soltura dele e ele era realmente preso, né, por descumprimento de medida. Então, uma grande maioria de tornozeleiras foi colocada nesses indivíduos. Agora, isso precisaria ser ampliado, né, como eu disse, não só para eles, mas para todos aqueles que cumprem medidas cautelares, para que houvesse fiscalização e eles perdessem o benefício da liberdade. Né? Esse é o principal fator. Tem que haver responsabilização de conduta. Né? Se não tiver, né, voltando na teoria econômica do crime, ele vai fazer a conta e ele fala, não, eu vou fazer, né, e nada vai me acontecer. Coronel, eu gostaria de agora a gente falar sobre esses novos policiais que estão chegando aqui no CPI 9, né? Até ressaltando a pergunta que o Danilo fez.
Eu gostaria que você falasse sobre isso, esse momento, a importância, né, desses novos policiais aqui para a nossa região. E também aproveitar para falar aqui que a Angélica Campeão, ela disse, bem-vindo novos policiais. Bom, anualmente, né, a Polícia Militar ela faz os seus concursos, né, para soldado, né, para ingresso pelo primeiro posto da instituição, né, para cobrir o turnover da nossa empresa, né? Porque todos os anos, né, policiais completam o seu tempo de serviço, se aposentam e nós precisamos de reposição. E nós estávamos conversando aqui há pouco, né, da falta de interesse da geração atual nas carreiras policiais ou militares, né, pela gama de profissões que nós temos aí ofertada no mercado, em que você consegue trabalhar menos e às vezes ganhar mais, né, e isso é inteligente de certa forma, mas a gente queria, né, ter mais pessoas vindo para a instituição. Só antes de falar de Piracicaba, a Polícia Militar ela tem hoje, por lei, fixado que ela pode ter até 93 mil policiais na ativa, né? Nós estamos hoje com 80 mil. Então temos um claro de 13 mil policiais a serem preenchidos. E que nós não conseguimos preencher porque às vezes o turnover ele é um pouco maior. Policiais se aposentam ou mudam de profissão em maior escala do que estão entrando. Então o desafio nosso hoje é fazer com que policiais, né, pessoas se interessem pela carreira policial e possam estar completando o nosso efetivo, né, para que a gente possa receber sempre policiais novos. Então essa leva de policiais que vieram para a cidade de Piracicaba, elas vêm da última escola. Nós temos por regra o policial recém-formado, ele vai para a Operação Verão, né, a trabalhar no litoral nesse período de férias e de calor, e aí, acabando a Operação Verão, ele retorna para os municípios onde eles escolheram depois de formados, né? Então, quando eu pego 10 policiais, né, eu consigo colocar 5 viaturas a mais operando, né, policiais novos, recém-formados, né, com gás para trabalhar, isso é importante para nós. E agora, aqueles que não eram daqui vão aprender a trabalhar na nossa região, nossa cidade, e conhecer as mazelas que nós temos aqui. E ainda falando da nossa região, né, só para terminar essa parte, a letalidade policial hoje, principalmente na nossa região, mas se você quiser falar do estado também, se você tiver esses números, ela diminuiu, ela aumentou? Teve aquele caso do policial que tentou parar um grupo que estava passando de moto, acabou atropelado e morrendo. Como que está hoje essa situação da letalidade policial? Como que você vê isso sendo um coronel? Olha, é uma linha muito tênue falarmos de letalidade policial, porque dá a impressão, né, analisando só números, né, que a polícia simplesmente confrontou mais, né, e matou mais. E aí também vem um contrassenso quando os ditos especialistas de segurança falam dessa questão, né, falam, olha, a polícia está confrontando mais porque está faltando inteligência policial. É justamente o contrário. Quando eu tenho tecnologia de imagem, eu tenho georreferenciamento de crimes, eu consigo fazer uma análise criminal de hora do crime, local do crime, principais autores. Automaticamente a polícia vai estar onde está ocorrendo o crime. E ela chegando lá, né, a opção do confronto nunca é nossa, é sempre do criminoso. E a grande maioria não quer ser preso, e ele vai acabar confrontando a polícia. E isso, naturalmente, o aumento de interações policiais vai aumentar o número de confrontos, automaticamente aumentar o número de mortes. Falando da nossa região especificamente, né, e nós tivemos um aumento em números de 24 para 25, mas basicamente, né, a atuação do Batalhão de Ações Especiais. Né, porque nós direcionamos toda a atividade do BAEP para confronto de crime organizado, principalmente em cima do Comando Vermelho e PCC. Então, o ano passado, todos os meses nós tivemos operações policiais para cumprir mandados de prisão contra indivíduos de alta periculosidade, né, desarticulando quadrilhas de tráfico de drogas, quadrilhas de tráfico de armas e quadrilhas de homicídios. Né? Então, na região, a gente tinha essa característica, o ano passado, de bastante homicídios relacionados a isso. E esses indivíduos, né, estão muito bem armados, muito bem dispostos, não querem ser presos. Então, acaba, sim, né, o aumento de atividade policial acaba gerando mais confrontos. Mas eu fiz um relatório qualitativo dos confrontos do ano passado para a gente realmente entender o que aconteceu e ter documentado isso. E isso está registrado, encaminhado. Quando você pega a porcentagem de presos com aqueles que confrontaram e o aumento, né, exponencial que tivemos nas prisões, nós saímos de 0,8, né, a porcentagem de mortos em relação a presos,
para 1% de mortes em relação a presos, ou seja, não houve um aumento expressivo. Ou seja, prendemos quase o dobro e confrontamos na mesma medida. Então, é um fenômeno natural quando a polícia trabalha mais, né, quando ela atua de fato contra o crime organizado, né, e quando tem policiais dispostos e preparados. Então, a inteligência policial, né, e o aumento de operações policiais acaba gerando um aumento de confrontos, e não necessariamente isso é ruim. Coronel Sabino, quantos comandos de policiamento nós temos no interior? Bom, o estado ele é dividido em 10 macro-regiões, né? E a nossa é a região 9, aqui é o CPI 9. Então, as principais cidades do estado, né? São José dos Campos, que é o I1, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, Rio Preto, Santos, Sorocaba, Presidente Prudente, Piracicaba e Araçatuba. Então, são os principais municípios dos grandes comandos. E aí dividimos aí os 645 municípios, né? Pequena coisa para cada um aí se virar. Hoje o senhor comanda quantas cidades? 52 cidades. E nas 52 cidades eu tenho 7 batalhões trabalhando de policiamento, 3.000 policiais, mais de 500 viaturas, né? E um trabalho bastante árduo e intenso. Quando o senhor recebe novos policiais, qual é o primeiro comando que o senhor dá? Qual é a primeira determinação para que eles possam sair à rua? Bom, eles são altamente instruídos na escola, dia a dia, né? Sobre tudo que eles vão enfrentar, eles fazem estágios, né? Então eles chegam policiais prontos para nós, né? Eles deixam de ser alunos para serem profissionais de segurança pública. E o que eu peço para eles, né? Bastante tranquilidade para trabalhar, né? Façam o que aprenderam, apliquem a lei, protejam as pessoas, que vocês nunca vão errar. E ajam sempre como se estivessem sendo observados. Se você for fazer alguma coisa que você não faria na frente de outra pessoa, não faça, né? Então, essa questão do policial ele ser extremamente legalista, né? Extremamente cordial e leal com as pessoas de bem, eu acho que isso tem que ser uma cartilha que ele tem que seguir para a carreira toda. Para a gente finalizar, coronel, o tempo infelizmente é curto, mas eu gostaria de saber do senhor qual é a colocação que o senhor falaria agora nesse momento para os nossos munícipes e para os munícipes da região. O que fazer e como estar aí se protegendo para que se possa preservar a vida? Bom, as posturas que melhoram a segurança pública, elas são inúmeras, né? Poderia fazer uma aula aqui sobre segurança pública para todos nós, né? Mas nós temos que não ficar vulneráveis, né? Então, eu sempre peço para as pessoas, quando voltam de faculdade, né, voltam do trabalho, vão chegar tarde em casa, né, não fique dentro do carro no celular, conversando, né, não demore para entrar em casa, né, não fique na porta de casa ali, né, ofertando, né, a sua segurança para aqueles que querem, né, a sua vida ou o seu patrimônio, né, e, logicamente, a segurança física sua é importante. Não adianta você não querer que o bandido entre em sua casa, mas deixe o muro baixo e a porta aberta, né? Não dá. Então, eu acho que a postura pessoal nossa, né, na via pública, né? O celular nunca está na mão, está sempre guardado, né? Nunca ficar dentro de carro ou na rua, né, conversando se não houver necessidade, principalmente em horários mais tarde da noite. Eu acho importante, né, você diminuir a oferta, né, para o marginal. Diminuir a oferta, você diminui também a incidência de crime. Muito bem. Alguma pergunta final aí, Letícia? Alguém está perguntando alguma coisa? Tem um comentário aqui também. Agradecer ao BAEP que vieram aqui no condomínio também. Gratidão a todos. Foi o comentário da Maria Helena. Ela está elogiando mais uma vez aqui a Polícia Militar. E eu só gostaria que você falasse, assim, desse um recado para a população sobre confiar na Polícia Militar, confiar no trabalho de vocês, que a gente sabe que hoje a população é bem dividida, né? Uns apoiam, outros criticam, né? Então, eu gostaria que você desse esse recado aí para a população. Bom, a Polícia Militar, ela tem quase 200 anos de existência, né? Nós temos profissionais aqui extremamente capacitados, bem intencionados, né? Nós temos um comando hoje aqui em Piracicaba e na região, preocupado com as pessoas, em proteger pessoas, em diminuir a incidência criminal. Estamos melhorando muito, dependemos muito também das pessoas confiarem no nosso trabalho,
entenderem o nosso trabalho, é difícil as pessoas terem afeição por órgãos fiscalizadores, né? Porque, de certa forma, né, a polícia, o tempo todo, ela acaba incomodando, né? Para o seu veículo para fiscalizar, para você para ser abordado, né? Faz prisões, acaba agindo com bastante energia e isso acaba causando algum tipo de afastamento, né? Mas as portas do quartel estão sempre abertas, né? Nós somos hoje uma instituição que preza muito pela dignidade humana, preza muito pela relação interpessoal, principalmente entre a polícia e a comunidade. As portas estão sempre abertas para o que precisar. Se tiverem reclamações, dúvidas, críticas, pode comparecer ao quartel. Temos setores para recebê-los lá e se conversar e receber essas críticas ou denúncias que tiverem. Tudo que é de irregular, a Polícia Militar apura. Nada fica sem uma resposta para a população. Então, eu acho que é uma das instituições hoje que presta o melhor serviço para a população, né? Eu me sinto protegido com a minha família, pelos policiais que estão lá trabalhando enquanto eu estou aqui, né? E então contem com a gente e tenham certeza, nós temos as regiões mais seguras do estado para se viver. Muito Obrigado. bem, tá aí. O nosso querido Coronel Sabino aqui junto com a gente na difusora, dando uma aula, né, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Coronel Sabino, obrigado pela presença, meu querido. Espero tê-lo aqui mais vezes para a gente poder conversar e passar tranquilidade e segurança para nossa população. Eu que agradeço a oportunidade, contem comigo e virei mais vezes com certeza. Obrigado, querido. Bom dia, bom Obrigada. trabalho para todos.